workshop. Esse workshop é para a gente apresentar os resultados, apresentar o que foi feito nessa quarta entrega desse projeto, né, do projeto Needle. Né, o projeto Needle, esse nome Needle vem de Knowledge Extraction from Document of Legal Content, que vem, né, needle, lembra, né, do inglês é agulha, e aqui o grande objetivo desse projeto é desenvolver ferramenta inteligente, prestação de informação estruturada a partir, né, do Diário Oficial do DF. Isso para facilitar a busca, a recuperação de informação, também para auxiliar no aumento da transparência do governo, facilitar na tarefa de auditoria e detecção de problema relacionado ao emprego dos recursos públicos. Aplicamos bastante a aprendizagem de máquina. O aprendizagem de máquina, né, ele funciona a partir de grande quantidade de dados, né, trabalha com grande quantidade de dados e a máquina é capaz de aprender e executar tarefas com autonomia. A gente vê a aplicação de inteligência artificial, tem ganhando espaço no cenário internacional e é previsto avanço nesse setor. Então, por isso que a gente precisa de pessoal qualificado e também trazer essas melhorias para a nossa sociedade, para o nosso contexto e os problemas que a gente encara, né? Então, eu acredito que essa iniciativa, como esse projeto, marca uma transição do que é o rudimentar, né, para o que é automatizado. Aqui nesse projeto, a gente vai apresentar o que foi feito, né? Dessa vez, a gente vai fazer uma apresentação bem baseada nas soluções que foram elaboradas. O cronograma, né, o programa desse workshop, primeiramente vamos apresentar a ferramenta do DF Miner. O Vitor Aruna vai apresentar essa ferramenta. Depois o Rafael, outro aluno também, que participa desse projeto, vai apresentar a base de dados que foi montada, né, que é o DODF KGE. Vamos também o aluno Daniel de Souza vai apresentar a timeline de contratos e licitações, que é outra ferramenta também desenvolvida. E por fim, faremos o encerramento. Durante as apresentações, vocês podem ficar à vontade em fazer pergunta, fazer comentário. Eu acredito que esse workshop é uma excelente oportunidade para conversa, né, para tirar dúvida e principalmente para levar sugestões para a gente, né? Falar como está a ferramenta, as impressões e quaisquer dúvidas que possam aparecer. Então, novamente agradecer. Estou vendo que o Marcelo, lá do Tribunal de Contas, o Vicemar, o Leonardo, lá da Casa Civil, né, Leonardo? Também está presente. Isso, Casa Civil. Casa Civil, né? E vários outros aqui, né? O pessoal da FAP também. Então, muito obrigado. E os alunos e os professores do projeto. O Tem um pessoal colega aqui da. também, o chefe da minha unidade, o Antônio de Pado, ele também está na reunião conosco. Obrigado por comparecer no nosso workshop. O pessoal também da CGDF, também que é outro interessado, né, no resultado dessa pesquisa. Então, obrigado pela participação. Alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma apresentação? A gente. Vamos começar com o workshop. Principalmente, a gente vai apresentar a ferramenta, inicialmente o DLDF Miner, e também vai disponibilizar o link. Eu espero que vocês acessem o link. Aqui, ó, no Teams tem o chat, então a gente vai disponibilizar o link aqui da ferramenta e vocês já possam usar ela. Eu convido o Vitor Araruna, para começar a apresentação. Tá pronto aí, Vitor? Opa, boa tarde, pessoal. Tá todo mundo me escutando direitinho? Sim, Vitor, tô Tudo escutando. certo? Opa, beleza, então, professor. Vou começar a compartilhar minha tela aqui. Certo.
E aí o Vitor, ele tem 20 minutos para apresentar, né? Assim, 15 minutos para apresentar, e depois da apresentação dele, daremos um tempo para dúvidas, para perguntas, né? E Exatamente. agradeço a participação e as perguntas que vocês possam fazer. Obrigado. Obrigado, Vitor. Pode Opa, por nada, professor. passar. Boa tarde, pessoal. Ao decorrer da minha apresentação aqui no final, eu vou mandar todos os links do que eu vou estar apresentando, beleza? Eu sou o Vitor Araruna, estou no projeto Unido faz cerca de um ano, mais ou menos. E hoje eu vou apresentar aqui uma das nossas ferramentas construídas, né, durante o projeto. Bom, vou seguir esse roteiro aqui, esse sumário. Eu vou começar analisando o problema, né, que levou a gente construir essa ferramenta, qual foi a nossa proposta de solução. Vou apresentar também a nossa interface com o usuário e finalizar mostrando um pouco da arquitetura e como a gente pode instalar a nossa ferramenta. Então, beleza. O principal empecilho, né, que levou a gente a construir a ferramenta DODF Miner foi a quantidade volumosa, né, de diários oficiais que o governo disponibiliza para a gente, né? E esses diários oficiais, eles contêm muitas informações importantes que até mesmo o próprio governo precisa resgatar, né? Essas informações, como, por exemplo, um ato de aposentadoria ou então um ato de exoneração. E a forma, assim, intuitiva, né? A primeira coisa que vem na nossa cabeça de como a gente consegue resgatar essas informações seria você analisar o PDF em si, né? E tentar, de alguma forma, no olho, na mão, assim, no lápis mesmo, identificar cada segmento, né? Cada tipo de ato que é encontrado no Diário Oficial. Mas isso não é uma forma muito boa da gente fazer isso, porque para cada ato que a gente identifica, né, em um diário oficial, se a gente for tentar identificar todos eles, a gente leva cerca de 2 horas, né, para identificar todos os atos, né, de um tipo de ato apenas. Então, como tem cerca de 10 mil diários oficiais publicados, a gente levaria cerca de 27 anos para conseguir anotar todos esses diários oficiais. E além disso, né, a gente consegue perceber que os diários oficiais em si, eles não seguem um padrão, né, uma estrutura, até mesmo até mesmo nos próprios atos em si, né, o mesmo tipo de ato, às vezes ele é exposto de uma forma diferente, né, em cada diário oficial. Então a gente percebeu essa inconstância também, né? E qual que foi nossa proposta de solução? A nossa proposta de solução foi fazer uso de algoritmos de aprendizagem de máquina, né? E, bom, como o próprio nome já diz, né? Aprendizagem de máquina, a gente está querendo fazer com que a máquina aprenda alguma coisa. Eu vou dar um exemplo de forma intuitiva aqui para vocês. No nosso caso, vamos supor que a gente queira que a máquina consiga identificar, a partir de um fragmento de texto, se aquele texto é um ato de substituição ou se é um ato de aposentadoria. A gente quer que ela consiga trazer essa informação para a gente. Mas como é que a gente vai fazer com que ela traga essa informação de o que é um ato se a gente não explicou para a máquina o que é um ato, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai coletar uma quantidade X de dados já rotulados, que seriam, por exemplo, um texto com rótulo ato substituição, outro texto com rótulo ato reversão. Então, a partir do momento que a gente consegue coletar esses dados e rotular eles e jogar no nosso algoritmo, a máquina já vai começar a compreender por que aquele fragmento de texto foi rotulado como substituição, ou foi rotulado como reversão ou aposentadoria. Então, ela vai começar a fazer treinamentos, né, e testes, e a gente vai conseguir gerar modelos para que, a partir do momento em que novos diários oficiais são divulgados, a gente consiga resgatar o texto dele e fazer com que a máquina diga para a gente, olha, esse fragmento é um ato de substituição ou esse fragmento é um ato de reversão. E a partir desse momento, a gente vai distribuindo o modelo para o usuário, para ele fazer o uso desse modelo e conseguir resgatar as informações desejadas, né? No nosso caso, a gente, além de encontrar o ato em si, a gente é capaz de encontrar as entidades, né, de cada ato. Então, assim, a gente tem um algoritmo
que se chama CRF, que ele é baseado em reconhecimento de entidades nomeadas, né? O que seria isso? Eu usei esse exemplo aqui para vocês entenderem como é o conceito, né, desse reconhecimento de entidades nomeadas. Aqui eu peguei um exemplo de um texto que seria de substituição, e aí, a partir do momento que ele tem esse ato, ele consegue identificar algumas entidades. Aqui em vermelho, por exemplo, Douglas Costa da Silva, eu tenho o nome de um substituído, né? A matrícula do substituído aqui em verde claro, o nome do substituto, a matrícula do substituto e o motivo pelo qual ocorreu essa substituição, né? Então, esse nosso algoritmo ele é capaz de reconhecer essas entidades dentro de um ato apenas, né? Eu vou tentar demonstrar aqui de forma bem intuitiva como esse algoritmo funciona, para vocês conseguirem entender o processo, né, da máquina, de como ela faz esse percurso até conseguir extrair essas entidades, né? Então, a gente tem aqui esse arquivo chamado ner.py, que está dentro do nosso diretório, né, do ODF Miner, e eu tenho essa função aqui de prediction, né? Ou seja, eu vou querer fazer com que a máquina tente predizer quais são as entidades dentro de um fragmento de texto. E ela basicamente vai passar por esses 4 processos aqui, né? Eu dividi entre 1, 2, 3 e 4 para exemplificar aqui para vocês. Bom, a primeira etapa, né, desse ciclo seria fazer o pré-processamento do texto. Ou seja, a partir do momento que um fragmento de um ato foi identificado, pode ser que esse texto tenha alguns erros, né, como, por exemplo, quebras de linhas excessivas ou então um nome cortado. Então, eu peguei esse exemplo aqui em que o nome do servidor, ele está cortado. Então, o que que essa função vai fazer? Ela vai fazer um pré-processamento do texto, né? E vai tratar ele corrigindo o texto para entregar para a nossa máquina da forma mais limpa possível. Então, aqui ele juntou o nome do servidor para retornar de forma mais limpa para a nossa máquina, né? Nessa segunda etapa aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai dividir essa nossa sentença em vários tokens. O que são os tokens? Os tokens são as próprias palavras, né, que estão contidas no fragmento do texto. Então, aqui a gente vai fazer isso. A gente vai pegar cada palavra do nosso fragmento e botar essas palavras em uma lista, né? A partir do momento que a gente colocou essas palavras em uma lista, a gente vai pegar algumas informações dessas palavras, né? Como, por exemplo, em qual posição do ato, né, do fragmento de texto, essa palavra se encontra, quais são as palavras que vêm antes dessa palavra e que vem depois, para o algoritmo conseguir entender o que está ao redor dessa palavra, né? Para ele tentar classificar essa palavra como uma entidade em si. Por exemplo, o número da matrícula, elas geralmente, né? Ela sempre vem seguida do nome matrícula, né? Então o algoritmo já consegue perceber esses padrões para retornar uma classificação da melhor forma possível para a gente, né? Então é isso que ele está fazendo nessa etapa 3, né? Ele está conseguindo classificar cada, cada token que a gente pegou do texto como algum tipo de entidade, né? Então, vamos supor que quando não é uma entidade, ele retorna um valor O e a gente não resgata esse valor. Mas quando ele encontrou uma entidade, ele define qual é o tipo dessa entidade. Eu usei um exemplo básico aqui, né? Então, ele pegou o cargo como servidor, nome como Márcio, o número da matrícula como essa matrícula e a ação que ele foi exonerado. Então, ele consegue rotular, né, cada token da sentença. E aí, no final, ele vai me retornar um dicionário com todas as informações, né, com todas as entidades que ele conseguiu resgatar e quais são os valores dessas entidades, né? E é exatamente isso que a gente vai retornar para o nosso usuário, né? Quais são as entidades que foram encontradas em determinado fragmento de texto, né? Então, é mais ou menos assim que o nosso algoritmo funciona, né? Querendo mostrar aqui de uma maneira intuitiva para vocês. Bom, então voltando aqui para a apresentação, a forma como a gente faz esse retorno, né, dessas entidades, a gente colocou isso em uma aplicação chamada Dash, né, onde a gente carregava os nossos arquivos PDFs e retornava essas informações para o nosso usuário.
O Dash, esse semestre, ele passou por algumas mudanças, né? Tanto de design, quanto de performance e de funcionalidades também. A gente adicionou novas funcionalidades. Essa é a cara do nosso antigo Dash. O novo Dash já está com um visual mais moderno e eu vou apresentar aqui para vocês o funcionamento dele, né? Então, o link já tá exposto para vocês aí. E, bom, essa aqui é a cara inicial do nosso Dash. E como é que ele funciona? Eu posso selecionar algum arquivo aqui do meu computador, de qualquer diário oficial que eu tenho carregado, e ele vai me extrair ou atos, eu posso também extrair entidades de um outro diário oficial, e também, depois eu vou falar um pouco mais dessa nova funcionalidade que a gente adicionou, que é a pesquisa. Bom, eu já deixei carregado aqui alguns retornos para vocês verem, para não ficar carregando aqui durante a apresentação. No momento que eu coloquei um arquivo, ele já consegue me retornar todos os fragmentos, né, de atos, como por exemplo aqui de substituição, ele encontrou 26 atos de substituição, 11 atos de nomeação comissionada, e além de conseguir resgatar apenas os atos em si, né, esses fragmentos, ele também consegue extrair as entidades, né, de cada tipo de ato. Então, ele conseguiu aqui, por exemplo, no ato de abono de permanência, ele conseguiu extrair tais entidades, né, de matrícula, cargo efetivo, fundamento legal, e assim sucessivamente, né, para todos as outras, os outros atos, ele consegue extrair outras entidades também, né. Beleza, e a nova funcionalidade que a gente adicionou é essa aba de pesquisar, né? A gente construiu uma base de dados orientada a grafos dos últimos 10 anos de diários oficiais publicados, que o meu colega Rafael vai explicar na sequência da apresentação. E a partir dessa base, eu consigo fazer filtragens mais sofisticadas, como, por exemplo, eu quero, no ato de aposentadoria, eu quero saber, em relação ao nome Maria, qual a relação que esse nome, né, com esse filtro, tem com o ato de aposentadoria. Então, ele vai me retornar todos os registros de aposentadoria no qual eu tenho esse nome, né, Maria, aqui na entidade nome. Enfim, aqui seria um tipo de pesquisa mais sofisticada, né, levando em consideração os últimos 10 anos de publicações do Diário Oficial. Então, essa é a nossa interface com o usuário, né? E, dando sequência aqui, eu queria falar um pouco, voltando, né, a falar um pouco mais do ODF Miner, eu queria falar um pouco da arquitetura, de como ele funciona, né, por baixo dos panos. Ele tem dois principais módulos, são o módulo de downloader e o módulo de extração. O módulo de downloader, ele basicamente vai baixar os PDFs para vocês, né? Basta a gente passar alguns argumentos de que data, até que data eu quero fazer esses downloads, e ele vai baixar todos os diários oficiais nesse intervalo que a gente passou. O outro módulo é o módulo de extração, né? Que ele é dividido em outros dois submódulos, que é a extração pura e a extração polida. O que a extração pura ela faz? Ela basicamente pega o PDF que a gente colocou no nosso código e ela extrai o texto no arquivo TXT para a gente. É basicamente isso que ela faz. E o outro submódulo polido, ele é dividido em duas partes, né? A parte de segmentação e a parte de atos. A parte de segmentação, ela faz com que o algoritmo ele identifique o ato de acordo com o arquivo TXT que foi gerado no submódulo puro, né? Então, ele vai receber um arquivo TXT e conseguir identificar segmentos de determinados atos. E outra funcionalidade de atos é a que eu expliquei para vocês agora, que eu posso fazer tanto com reconhecimento de entidades nomeadas, como também por regex, que são padrões prefixados já, né, em relação aos textos. Então é isso, ele vai conseguir extrair todas as entidades dos atos nesse outro módulo. E a gente tem esses três tipos de saída, né? A gente pode tanto retornar para o usuário em TXT, CSV ou XML. Geralmente a gente está retornando em CSV porque ele fica em formato mais bonito, assim, né? Visualmente para o usuário. Bom, agora falando um pouco mais
da instalação da nossa ferramenta, a nossa ferramenta ela pode ser usada tanto como linha de comando, né, em terminais, como também como biblioteca, né? Vou fazer uma demonstração rápida aqui de como que a gente pode instalar essa ferramenta no nosso terminal, né? Basicamente, eu vou aumentar um pouco aqui para vocês verem. Basicamente, se eu rodar o comando pip install the miner, ele vai conseguir baixar a nossa ferramenta para nossa máquina, né? Já que o nosso repositório está no gerenciador de pacotes do Python, né? Que é o PyPackage. Então, apenas com essa função, se eu rodar essa função aqui no meu terminal, ele vai instalar a ferramenta para a gente. Uma vez que eu não vou rodar aqui ela porque eu já instalei, né? Ela já está na minha máquina. Mas uma vez que a gente tem o The Miner na nossa máquina, se a gente digitar The Miner Help, ele mostra aqui os dois módulos que eu acabei de apresentar para vocês, né? Tanto de downloader quanto o de extração. E aí a gente também consegue pegar aqui pelo terminal algumas informações em relação ao downloader, né? Então eu posso pedir uma ajuda aqui para ele para ver como é que funciona esse módulo downloader em relação a comandos por terminal. Então ele pode ver que eu passo aqui alguns argumentos, né? Como por exemplo o caminho no qual eu quero pegar os meus diários oficiais e as delimitações aqui das datas onde eu quero fazer os downloads, né? Então eu vou fazer um exemplo aqui para vocês do downloader. Seria o seguinte, eu quero baixar todos os DODFs que foram publicados no mês 1 de 2022, né? Eu vou finalizar só com o mês 1 também, para não demorar muito aqui para visualização de vocês, mas eu poderia, por exemplo, baixar do mês 1 de 2018 até o mês 1 de 2022. Eu posso determinar isso da forma como eu quiser, né? No intervalo de tempo que eu queira. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai criar uma nova pasta, né? Um diretório que se chama DODFs, e dentro desse diretório, ele vai criar várias pastas com os meses, né? E com os anos que a gente delimitou ali na nossa busca. Então, enquanto baixa aqui, eu já vou mostrar para vocês que ele realmente está fazendo, né? Esses downloads. Ah, eu posso verificar aqui, ó, que ele criou esse nosso diretório de ODFs, né? E dentro dele, ele criou uma pasta 2022. Dentro dessa pasta 2022, como eu passei apenas o mês de janeiro, ele vai me dar ali o mês de janeiro, e aqui tem todos os DODFs do mês de janeiro, né? Que ele está baixando. Eu vou finalizar aqui a execução do download para dar sequência na apresentação, mas aqui eu já tenho alguns PDFs baixados, né? E o outro módulo de extração seria o de extração, né? Que eu também apresentei agora para vocês. Eu posso fazer esse comando aqui por linha de comando em terminal, né? Então, como é que funciona o extract, né? Que é o módulo de extração da minha ferramenta. Eu vou passar essa informação, que seria o traço I, que é para eu pegar todos os PDFs da minha pasta. Em sequência, eu quero passar qual a pasta que se encontram esses DLDFs. Como eu já estou no diretório em que essas pastas se encontram, eu passo apenas o argumento ponto. O "-a" seria para resgatar todos os atos, né? E eu estou indicando qual ato que eu quero baixar, né? Se eu passasse apenas "-a", dessa forma, ele ia fazer a extração de todos os atos. Mas, como eu quero só de aposentadoria, eu posso colocar esse argumento também. Então, ele vai criar uma nova pasta aqui dentro com essas informações e ele vai me retornar isso em PDF. Então, eu posso ver que ele gerou aqui, ó, um arquivo chamado aposentadoria CSV, onde ele vai me retornar todos os atos, né, e entidades em relação à aposentadoria em todos esses diários oficiais. Então, basta eu entrar nesse meu diretório e abrir meu arquivo CSV, que os resultados vão estar lá. E a outra forma de utilizar a nossa biblioteca, né, ou a nossa ferramenta, é por biblioteca também. Eu vou deixar um link para vocês desse notebook que eu criei para apresentar assim que eu terminar a apresentação,
Mas, basicamente, a gente consegue usar ele como biblioteca também, além do uso em terminal, né? Então, como é que funciona isso aqui? Deixa eu sair daqui. Eu vou deixar esse link aqui para vocês, desse notebook. E aqui seria o DODF Miner funcionando como biblioteca, né? Primeiramente, eu iria instalar o DODF Miner, assim como eu fiz na etapa passada. E aqui eu estou importando duas classes, né? Uma para extrair textos e outra para extrair os atos, né? Então, primeiramente, o que eu estou fazendo aqui é passando um arquivo PDF para a minha função de extração de texto e passando esse argumento single true para ele salvar esse arquivo TXT que ele vai gerar em um arquivo, né? Então, a partir do momento que eu salvei esse arquivo, eu posso gerar algum data frame, né? Com, com os atos de algum outro, de um ato específico. No caso aqui, eu passei de substituição. Então, ele vai gerar um data frame com todos os atos de substituição desse arquivo que eu passei e todas as suas entidades. E aqui no final eu mostro a parte de segmentação, né? Que eu também uso a minha função de extração de atos com essa função. E eu passo qual é o ato que eu desejo extrair os segmentos, o arquivo TXT e o nosso método de extração, né? Que pode ser tanto como regex, com padrões fixos, ou ner, né? Que foi o que eu apresentei agora também. E ele vai retornar todas os segmentos, né, que ele encontrou no ato de substituição. Bom, esses são os nossos dois modos de usar a ferramenta. E a gente também tem uma documentação, que eu vou deixar o link para vocês também, que ela apresenta todas as funcionalidades da ferramenta, né? Bom, vou abrir agora espaço para perguntas, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma coisa. Se alguém da equipe também quiser falar, complementar alguma coisa que eu tenha deixado de falar, por favor, galera, fica à vontade. Obrigado, Vitor, pela apresentação. O Vitor é nosso aluno do projeto, que amadureceu muito durante o projeto, né? Aprendeu muito na eletricidade de máquina. Uhum. Ele apresentou o DLDF Mine. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Eu sei que o Gustavo Henrique, ele chegou a usar, ele fez alguns testes, principalmente a ferramenta visual, a interface web. Ele até colaborou com a gente, indicando alguns erros que ele encontrou. É exatamente isso, professor Tiago. Lá do TCDF, né? Tanto o Gustavo como o Vilcemar, eles deram, como são lá do setor, né, de pessoal, eles deram uma verificada, né? Fizeram alguns testes. Acho que o Gustavo está por aí, pode explicar um pouco melhor sobre como é que foi o uso da ferramenta. Vou passar a palavra para ele. Isso, eu e o Vilcemar testamos muito nessa ferramenta. Dos nossos testes, o Vilcemar tinha documentado os resultados anteriores e a gente comparou, né, com os resultados atuais e melhorou muito. Acho que o principal comentário assim de espaço para melhoria é em relação aos atos de nomeação, que a gente identificou que eles são bem complicados porque não seguem um padrão, né? Então, fala assim, geralmente, nomeia e vem uma lista gigante ou uma tabela, cada órgão coloca de uma forma, e esses são atos bem relevantes para nós. Fora isso, os outros atos estão muito bons, extrai muito bem, e acho que já dá para começar a dar uma testada e ver na prática como é que funciona. Vai ser interessante. Tá, obrigado. Luiz, você tinha, sobre o que o Gustavo passou, vocês chegaram a avaliar, não foi? Exatamente. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Bom, a gente recebeu o documento do Gustavo, ficou muito feliz pelo feedback, e o que eu posso dizer é que a gente está trabalhando fortemente nas correções, nas melhorias dos modelos. A gente está testando muita coisa nova, né, para tentar melhorar, principalmente aqueles modelos que a gente percebeu que o desempenho, né, não foi
não atingiu pelo menos um limiar, né, adequado, né? Então a gente está treinando novos modelos mais sofisticados, mais estado da arte para melhorar, para tentar melhorar, né, a segmentação e extração de entidades. Uma coisa que eu também posso falar, já deixar de antemão aqui, é que a gente já está trabalhando numa versão 2 da ferramenta web, muito mais user-friendly, né? A gente percebeu que a ferramenta, ela dificultava algumas tarefas, né? De visualização da informação, né? Essas duas abas separadas, tentando a extração de entidades e a extração de atos, poderiam de alguma forma estarem acopladas, né? Então a gente já está trabalhando numa versão, principalmente, né? Englobando as correções que o Gustavo, né? O time do Gustavo levantou para a gente. Tá, obrigado, Luiz. Mais alguém quer fazer comentário? Alguma dúvida da ferramenta? Eu sei que a gente chegou a divulgar a ferramenta para pessoas além do Tribunal de Contas. Se alguém chegou a usar. Mas o link está aqui. Aqui o link está no chat. Se alguém tiver mais alguma questão, alguma pergunta. Thiago, eu tinha testado ontem, mas exatamente no mesmo item do Gustavo lá, que era nomeação e exoneração. E é o calcanhar de Aquiles pra gente aqui. Uhum. Mas o resultado que eu tive foi o que ele percebeu e vocês já estão tratando aí. Uhum. É isso. Tá, obrigado. O Leonardo, você trabalha onde, Leonardo? Desculpa. Na Casa Civil. Na Casa Civil, tá. Tá, você foi com a reunião com a Flávia, né? Daquela reunião que a gente teve, você participou, não foi? Não, com o Flávio não. Não, desculpa, então foi outra reunião, então. Tá bom, obrigado. Vamos avançar, então, para a próxima apresentação. É o Rafael Amaral, também aluno do projeto. Ele vai apresentar a base que foi construída a partir das ferramentas. Tá pronto, Rafael? Não tô te ouvindo. Opa, Agora sim. falta desmutar, né? Beleza. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael, também sou aluno, assim como o Vitor, do mesmo projeto. Eu vou apresentar aqui a base de dados que a gente construiu, baseado nessa biblioteca de extração de atos pessoal. Primeiramente, a gente está dando o nome dela, o nome é a base de DODF KGE, KGE vem de Knowledge. Essa base, ela é baseada em grafos, como eu vou mostrar aqui em diante, e a ideia dela é fornecer informações de documentos do Diário Oficial de anos passados. Como a gente sabe, a biblioteca do ODF Miner, ela leva em consideração, como o Vitor leva como, vamos dizer, como input, duas entradas. Então a gente tem os PDFs do Diário Oficial do Distrito Federal e os modelos treinados. E aí, como resultado dessa operação, a gente tem a extração, a gente tem a segmentação e a extração de ato pessoal. É importante notar que segmentação, a gente está dando o nome segmentação a trechos de código a trechos de texto que representam um ato pessoal. Então, por exemplo, no caso lá, como ele disse, no caso de aposentadoria, a frase do tipo, conceder aposentadoria ao servidor com matrícula tal de um órgão tal, isso representa um pedaço de texto segmentado, isso representa um ato. A parte de entidades, a parte de extração de entidades, isso, a essa parte a gente dá o nome, a gente quer dizer com as propriedades dentro desse ato, dentro dessa string, dentro desse trecho de texto. Então, por exemplo, fornecer a aposentadoria ao servidor. Então o servidor ele tem um nome, ele tem uma matrícula, essa aposentadoria ele veio de algum órgão e veio de algum esse servidor ele exercia algum cargo. Então há essas coisas ao nome, ao servidor, ao nome do servidor, obviamente,
ao cargo, ao órgão, essas coisas a gente chama de entidade. Então, um pedaço é segmentação e outro pedaço é entidade. Legal? Então, esse processo de extração, ele extrai essas duas informações principais, o trecho de texto e as entidades em si. Legal? Na biblioteca, a gente tem duas técnicas de extração, que é via regex e uma outra técnica via modelos treinados. Como regex, como o Vitor já comentou, o regex, a gente identifica os padrões de texto dentro dos documentos e tenta fazer com que ele... E tenta fazer a extração a partir desse padrão. Porém, muitas vezes, o ato em si, ele não necessariamente inicia de uma forma, vamos dizer, engessada. Então, por exemplo, ele comentou do caso de aposentadoria, nem sempre o ato de aposentadoria vai começar com conceder a aposentadoria, ou vai aposentar alguma pessoa, ou algo desse tipo. Então, fazer via regex é um tanto custoso, porém, por outro lado, ele apresenta uma boa velocidade, que é algo bom. Por outro lado, os modelos treinados ele apresentam uma acurácia muito boa. Qual que é o problema dele? É o tempo de extração. Então, se por um lado o regex ele apresenta uma boa velocidade, né, os resultados eles não são tão confiáveis. Por outro lado, a gente tem os modelos treinados, né, e com as bases que a gente extraiu, a gente dá para perceber que, à medida que novos modelos são treinados, as novas bases elas ficam muito mais precisas. Legal? E, bom, devido a esse tempo para fazer a extração de ácido pessoal ser um pouco mais longo, a gente resolveu construir uma base, né, de 2010 a 2021, com esses modelos treinados e disponibilizar para quem quiser utilizar. Então, como esse processo demora bastante, né, a gente resolveu escolher a base, o Neo4j como base de dados. Ela é uma base, né, ela é um banco de dados baseado em grafos. Né, a gente sabe que grafos é uma entidade, é um tipo de dado, uma representação abstrata de dados, certo? No qual nós temos nós e arestas, e aí dentro dessa representação a gente pode executar diversos tipos de algoritmos. Tá legal? No Neo4j, especificamente, né, ao nó de um grafo, a gente está dando o nome de uma entidade. Né? E uma relação entre esses dois nós, a gente está dando o nome de relação. Uma aresta entre esses dois nós, a gente está dando o nome de relação. Né? A vantagem do Neo4j, apesar de ser uma base muito nova com relação às que já existem no mercado, não só do ponto de vista do desenvolvedor, mas de uma forma geral, para quem vai utilizar a base, é a forma como a gente pode executar operações dentro das informações que estão contidas ali. A prova disso é o próprio Cypher. Né? Só para mostrar um exemplo simples, né, entre Cypher e SQL. Então, nesse caso aqui, nós temos três casos, a mesma query, a mesma representação de extração de dados, com SQL e via Cypher. Então, primeiramente, as duas queries elas executam a mesma operação, que seria, eu quero pegar o nome de todas as pessoas que trabalham no departamento. Só para fins de comparação, né, o SQL a gente precisa de aproximadamente 6 linhas só para fazer a mesma operação que a gente faria com 3 linhas usando o Cypher. Então, do ponto de vista do desenvolvedor, isso é muito legal, isso é muito bom. Legal? Então, voltando aqui ao nosso slide anterior, só para a gente mostrar como é que a gente traria, né, essa informação de atos de pessoal e transformaria isso num tipo de grafo. Bom, aqui a gente tem um exemplo bem simples, tá legal? Voltado mais para ato pessoal, em que a gente tem duas pessoas, duas entidades, né, que nesse caso que a gente está dando o nome de pessoa, uma entidade, né, que a gente está dando o nome de cargo, né, a gente pode dar o nome da bolinha verde aqui de cargo, e uma entidade que a gente está dando o nome de órgão, tá legal? Então, se a gente quer estabelecer se a gente quer que essas informações elas façam algum sentido, a gente precisa das entidades e das relações. Nesse caso aqui, uma pessoa chamada Ana, ela exerce um cargo que é o cargo de médico, e esse cargo pertence à Secretaria de Saúde. Legal? A mesma coisa com o João.
Então, para cada informação, para cada texto de segmentação que a gente extrai, né, para cada sequência de atos que a gente extrai, a gente pode modelar isso, né, de uma forma que fica compreensível. Tá legal? E aí, como eu já tinha comentado anteriormente, se a gente fosse utilizar uma base convencional, à medida que a quantidade de atos, vamos dizer assim, né, à medida que a quantidade de informações cresce, a gente precisa criar mais tabelas. E aí, qual o problema de usar o modelo convencional? A gente teria que utilizar, à medida que as tabelas crescem, mais operações do tipo join a gente precisa fazer para extrair o mesmo tipo de informação. Então, nesse caso, como eu tinha mostrado aqui, só para extrair uma informação, o nome de uma pessoa, de um departamento, foi necessário pelo menos fazer um join entre 3 tabelas. Ao passo que usar uma base, um banco de dados baseado em grafos, né, a gente pode extrair isso muito mais claramente, né? Fica muito mais claro para quem vai utilizar. Legal? E, né, obviamente, essa vantagem vem, né, da gente armazenar não apenas as entidades, né, vamos dizer, que a gente está dando, né, olhando aqui para o nosso exemplo de modelagem, não só armazenar as entidades, mas também as relações entre elas, e isso facilita bastante. O caso mais, vamos dizer, mais útil, vamos dizer, de armazenar dados, um exemplo muito claro disso, nessas aplicações do tipo rede social. Então, por exemplo, um exemplo bem simples. Eu quero pegar todos os amigos de um amigo que pertence a um grupo. Então, via grafos, isso fica muito mais fácil, ao passo que via o uso de tabelas fica um pouco mais complicado. Tá legal? Então, né, baseado nisso, a gente construiu uma base de dados contendo uma modelagem com os 11 atos que a gente identificou, né, nos atos de pessoal. E esse daqui é o conjunto, né, de todos os atos que estão na base. Então, só para a gente pegar um exemplo, no caso de exoneração, né? Exoneração, por exemplo, a bolinha laranja aqui representa uma pessoa, tá certo? Então, uma pessoa, ela é exonerada de um cargo que está sendo representada pela bolinha vermelha, e essa bolinha vermelha que representa o cargo, ela pertence a um órgão. Tá legal? Então, só essa sequência ela representa um ato. No caso de nomeação, por exemplo, né? No caso, quando uma pessoa é nomeada. Então, o ato de nomeação, ela é uma bolinha laranja, né, que representa uma pessoa, ela é nomeada para um cargo, ela foi aprovada no edital normativo que foi publicado num DODF. Tá legal? E aqui, obviamente, estão todos os 11 atos que a gente identificou. Só para a gente dar uma olhadinha, né, em alguns exemplos, né, no caso de abono, a gente resolveu modelar dessa maneira. Uma entidade está sendo representada como um quadradinho e uma relação está sendo representada... Desculpa, uma entidade está sendo representada pelo círculo e uma relação está sendo representada pelo quadrado. No caso de abono, né, uma pessoa ela recebe abono de um órgão e ela exerce um cargo e esse cargo pertence a um órgão, tá certo? Então, essas informações que estão depois do tracinho, elas representam as entidades que a gente tira dentro de um segmento de texto. Então, por exemplo, aqui no caso de pessoa, a gente tem o nome da pessoa, né, no caso da relação de receber abono, a gente tem o fundamento, processo C, a data vigência, e assim em diante. Da mesma forma, a gente tem também para nomeação. Né? Então, uma pessoa, ela foi nomeada para um cargo, essa nomeação ela foi aprovada no edital normativo, que foi publicado num documento do DODF. Legal? Eu não vou passar por todas, eu só vou passar só por algumas, só para a gente poder entender mais ou menos. E no caso de exoneração, por exemplo, né, uma pessoa ela foi exonerada de um cargo e esse cargo ele pertence a um órgão. Tá legal? Beleza. Então, bom, a gente tem o Neo4j, né? Eu acabei de comentar a respeito do Neo4j. E essa daqui é a interface gráfica que permite que a gente, né, vamos dizer, a gente possa dar uma
uma olhada um pouco melhor em como que estão as coisas na base. Então, só para a gente dar uma olhadinha, vamos pegar aqui os cargos que mais tiveram exoneração, né, nesse período de 2010 a 2021. Então, só para a gente dar uma olhadinha, olha só, eu peguei essa mesma query e já executei aqui. Eu não vou executá-la de novo, porque a minha internet aqui está bem ruizinha hoje, mas só para a gente ter uma noção, né, o cargo de chefe foi o cargo que mais teve exoneração. Aqui, obviamente, eu estou contando com exonerado, são todos os cargos, inclusive cargo comissionado, legal? Então, por exemplo, o cargo de chefe foi mais exonerado, seguido do cargo de assessor técnico e assim em diante. Legal? Da mesma forma, vamos pegar aqui a mesma query de pessoas que mais foram exoneradas, né, nesse período. Tá legal? Então, se a gente for pegar essa mesma query e rodar lá no Neo4j, a gente vai ter aqui que esse Edwin Aldrin Franco de Oliveira, ele foi o que mais foi exonerado nesse período. Bom, mas você falou de grafos e não falou de... Onde é que está o grafo, né? Está aparecendo tudo em tabela. Vamos tentar pegar um exemplo aqui. Vamos tentar aqui pegar uma pessoa onde o nome dessa pessoa é... Vamos retornar essa pessoa. Vamos ver se a gente consegue aqui. Opa, vou pegar ela aqui. Beleza. Essa pessoa, então, né, de acordo com a nossa query que a gente rodou aqui embaixo, ela teve 15 exonerações. Então, se a gente quiser dar uma olhadinha, né, em todos os atos que essa pessoa teve, então, se a gente fosse dar uma olhada aqui, ela tem vários atos. Por quê? Ela não foi simplesmente exonerada. Para ela ser exonerada, obviamente, ela foi nomeada. Vamos tentar, então, pegar só os casos em que ela foi exonerada. Ela foi exonerada, de acordo com a nossa modelagem que a gente mostrou lá atrás, de um cargo. Legal? Então, a gente vai retornar tanto a pessoa, a relação e o cargo. Vamos ver, olha só. Então, ela realmente foi exonerada de alguns cargos. Eu não vou contar todas as setinhas agora, por conta de limitação de tempo. Mas vamos pegar aqui algum exemplo de... Vamos pegar aqui esse exemplo de chefe de operações dessa lotação aqui. Então, se a gente voltar aqui um pouco, a gente viu que, no caso de exoneração, é uma pessoa que foi exonerada de um cargo que pertence a um órgão. Então, essa pessoa, ela foi exonerada de um cargo que provavelmente pertence a um órgão. Nesse caso, ela foi exonerada desse cargo de chefe de operações que pertence ao órgão de Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. Então, tem certas vantagens de utilizar o Neo4j, principalmente devido à visualização, né, dos dados. Isso é uma feature muito boa dessa base. Legal? Então, vamos passar para a próxima aqui. Vamos pegar um exemplo aqui de nomeados, né, de pessoas nomeadas. Então, eu quero pegar todas as pessoas que tiveram nomeação na base inteira, né? Se a gente fosse rodar essa query aqui, a gente vai ver que... Opa, deu até um probleminha aqui, mas agora já deu certo. Eu trouxe esse exemplo aqui só para a gente poder dar uma olhadinha. Por que aqui está vazio? Essa base ainda está em desenvolvimento. E muitas vezes, a extração de entidades, ela não é muito precisa. Olha só o nome dessa pessoa aqui. Não existe uma pessoa que chama ensino médio. Porém, em outros casos, ela acerta muito bem, tá vendo? Nesses casos é o que a gente se interessa bastante, né? No caso de nomeação, a gente teve aqui que esse Jefferson de Souza Oliveira teve mais nomeações nesse período todo, seguido desse José Eduardo, seguido desse Anderson, e assim em diante. Legal? Então, e por último, mostrar aqui para vocês o caso de abono, né? Se a gente for olhar aqui na modelagem de abono, a gente tem aqui uma pessoa, ela recebe abono de um órgão e essa pessoa trabalha por um cargo que pertence a esse órgão. Se a gente for rodar essa mesma query aqui, a gente vai ter este resultado. Então, a gente pode ver que a Secretaria do Estado de Cultura do DF foi o órgão que mais ofereceu abono nesse período. Então, seguido da Receita, da Secretaria do Estado de Saúde e assim em diante.
Legal? Bacana. E, bom, esses são só alguns exemplos, né? A base ela tem vários outros exemplos, eu não vou apresentar todos aqui, porque são 11 atos. Mas para isso, né, para facilitar a vida de quem for utilizar essa base, a gente construiu uma API, a interface web meu colega já mostrou, eu não vou mostrar ela, mas a gente também construiu uma API, né, para caso as pessoas que não queiram conhecer Cypher, apenas queiram fazer uma consulta simples, possam acessar essa API e consumir o seu conteúdo, né? Então a gente tem uma API aqui bem simples, bem intuitiva, né? Separando cada ato. E dentro de cada ato a gente pode executar algum tipo de query, né? E aí é muito simples, é simplesmente executar as mesmas filtragens que a gente faria lá no Dash, a gente pode fazer aqui também. Legal? E aí ele traz todos os exemplos aqui, todas as pessoas que contêm Maria, né, no caso de abono. A gente for pegar aqui, por exemplo, a exoneração de não efetivo, vamos pegar aqui uma pessoa, acho que é Flávia Caritas. Vou pegar um exemplo aqui, porque eu sei que ela teve bastante exoneração. Então a gente pode ver aqui que a Flávia Caritas ela foi exonerada de algumas secretarias, no caso aqui de Secretaria de Economia, desburocratização e assim em diante. Legal? Bom, é isso. E agora eu abro para perguntas. Quem quiser tirar suas dúvidas. Tá, obrigado, Rafael. Obrigado pela apresentação. Dúvidas? O Rafael ele mostrou uma base, né? A construção, a estrutura que a gente está usando para armazenar, né? Qual tipo de base que a gente está montando, principalmente nessa parte de ato de pessoal. Exatamente. Uma dúvida? Marcelo, você já trabalhou com base baseada em grafo? Não, professor, não, na verdade não, mas estou conhecendo e estou aprendendo, parece bem interessante. É uma solução proposta aqui no projeto que traz vários benefícios, né, para trabalhar com esse tipo de dados específico. Parece assim que se aplica bem, né, nesse caso, né, que você tem muitos dados e uma visualização, acho que ajuda mesmo a visualização gráfica, né? Acho que é uma boa ideia. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida em relação às relações. Ela já tem os atributos agora, por exemplo, a data da nomeação e exoneração? Então, algumas relações elas já possuem esses atributos, não são todas, mas uma boa parte já possui. O problema é que assim, a gente não tem uma padronização, né? Então a gente confia nos modelos para poder colocar essas informações dentro das relações. Então, por exemplo, no caso de data, ele já tem o campo de texto, né? Alguns atos eles têm o campo de data, mas alguns não têm, porque no processo de extração ele não conseguiu identificar a data. Então, só um exemplo aqui, por exemplo, no caso de exoneração, né? Então, esse Edwin Aldrin, ele foi exonerado do cargo de chefe, né? E nessa relação a gente tem aqui se foi a pedido e, né, nesse caso, a matrícula. Se tivesse se distraído mais algumas outras informações via DELDEFMAN, a gente saberia, né, qual a matrícula SIAP e a vigência, né, de quando ele foi exonerado desse cargo. Mas algumas relações já tem. Quando não tem, aí nesse caso é porque a extração ela não acertou a ponto de colocar, de obter, né, especificamente a entidade. Entendeu? Beleza? Não sei se eu respondi. Não sei se eu respondi, se eu te confundi mais. Respondeu. Obrigado, viu? Beleza? O Marcelo levantou a mão. Não, aproveitando aí esse gancho, eu gostaria de saber porque essa base foi rodada de 2010 a 2021 com determinado modelo aí, né?
se ele vai se aperfeiçoar, se esse modelo consegue extrair mais informações, qual é a dificuldade de talvez atualizar essa base com um novo modelo? É possível, não é possível? Eu queria saber alguma coisa nesse sentido, assim. Então, nós já temos, né, como o professor Luiz já tinha comentado a respeito, na verdade, professor Luiz, você quer responder essa pergunta? Posso falar, Rafael? Obrigado. É exatamente o que a gente tinha comentado anteriormente, né? A gente tem hoje, né, alguns modelos para realizar essa extração, né, e o reconhecimento dessas entidades. Esse modelo, né, a gente conseguiu avaliar ele graças a uma base rotulada que a gente desenvolveu aqui no projeto, né? E esse modelo alcançou um nível de desempenho para reconhecimento dessas entidades. Hoje, o nosso trabalho, né, está sendo em melhorar esse desempenho, né? Então, a gente está treinando novos modelos e avaliando para verificar se esses novos modelos são capazes de extrair essas informações com uma qualidade mais acurada, né, mais fidedigna. Essa tarefa não é muito simples, né? Então a gente está induzir, né, treinar esses modelos leva-se algum tempo. Alguns modelos, por exemplo, podem demorar até 2 semanas para serem treinados, né? 2 ou 3 semanas para ser treinado. Então a gente está numa etapa, né, de refinamento. Então a gente está avaliando, a gente já fez o levantamento da literatura, o que tem de mais novo, de mais sofisticado, e a gente está nessa etapa de induzir novos modelos, avaliar se eles são bons o suficiente, né? E à medida que a gente for avaliando eles, a gente consegue incorporar na ferramenta. Essa é a etapa agora. Marcelo, treina o modelo, né? Igual o Luiz falou, tem modelo que demora semanas, depois tem que aplicar em todos os documentos, todos os diários oficiais e botar na base, né? Então, acho que demora 1 semana também, né? Para aplicar em tudo e botar na base. Assim, pelo menos nos modelos antigos demoraram 1 semana. Nesses novos talvez demore mais, né? É mais ou menos isso, Thiago. Agora a gente está usando o GPU, né? Boa parte dos modelos vão ser baseados em Deep Learning. Então a gente espera que apesar do treinamento levar muito tempo, o teste, né, que seria processar essa informação e extrair, essa a princípio deve ser mais rápida. A gente deve ganhar desempenho nessa etapa. Hoje a gente está demorando em torno, como o Thiago disse, de 1 semana para gerar essa base de 10, 11 anos. Tá certo, bom, não parece ser tão simples então, né, atualizar essa base com um novo modelo, mas deu para entender mais ou menos. Obrigado aí pela resposta. Mais dúvidas? Como a construção da base? Tá, então, isso tudo que foi mostrado, né, são os modelos de aprendizagem de máquina, prazo de pessoal, né, a ferramenta que a gente fez para treinar, para extrair, para treinar, e como que a gente está armazenando, a estrutura que a gente montou para armazenar. O desafio agora é usar toda essa estrutura para fazer a extração de licitação e contrato. E no semestre, né, no final do ano de 2021, né, no segundo semestre, né, 2021, a gente começou já a trabalhar nisso. E agora, vou pedir para o Danilo, ou Daniel, desculpa, o aluno Daniel, né, o aluno também do projeto, para apresentar a iniciativa com a parte de contrato, parte de licitação e contrato. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu irei apresentar, igual o professor Thiago falou, né, sobre o Needle Contracts, que é o nome que a gente deu, essa ferramenta interessante, que já tem praticamente quase 1 ano que a gente está desenvolvendo ela. E eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho. Para me ajudar com essa apresentação, eu vou contar com a participação do aluno Ian Ferreira, que trabalha constantemente comigo nessa ferramenta, assim como a Thaís, assim como o Maicon, eles devem estar aqui na apresentação também. Então, esse projeto é um resultado de todos nós, assim como o professor Fabrício e o professor Newton também, né?
Vocês estão vendo minha tela aí, por favor? Avisem se vocês Não, já ainda não. conseguiram. Não? Calma aí, minha internet tá um pouco judiada, mas acho que vai aqui agora. Estão vendo agora? Se vocês estiverem vendo, por favor, avisem. tá abrindo sim. Agora eu tô vendo. Sim, tô vendo sua apresentação. Esse aqui é o Nido, então, basicamente, o nosso logo que a gente colocou aqui é licitações de... Eu acho que aumentou demais o zoom, não? Eu tô com a impressão, pra mim tá no modo da tela cheia, né? Então, assim... Não, então, é porque não tá aparecendo nenhum campo de formulário, nem nada, é isso mesmo? É uma apresentação aí? Isso, é. Desculpa, achei que você estivesse mostrando. É um slide tá bom. que a gente preparou para poder apresentar, tranquilo. Então, vamos lá, né? A gente tem basicamente 2 tópicos que a gente vai conversar aqui hoje. O primeiro é a extração dos atos e entidades. A gente vai falar brevemente sobre cada um desses. E, por fim, a gente vai mostrar, de fato, como que está essa timeline, como que ela funciona e como que foi esse nosso resultado durante esses últimos meses. Vai lá, Ian, com você. Passo a palavra para você. Boa tarde a todos, eu me chamo Ian e eu vou dar prosseguimento aqui, primeiramente falando dos padrões reconhecidos, que, bem, o Diário Oficial, ele possui diversos tipos de atos e nós nos concentramos em reconhecer os atos referentes a licitações e contratos. E com isso a gente conseguiu extrair 17 tipos de atos, sendo um desses atos os referentes aos extratos de contratos e os outros referentes às diferentes fases que compreendem o processo de licitação. Pode passar, Daniel? Para realizar esse processo de reconhecimento e extração desses dados, primeiramente nós utilizamos do processo conhecido como OCR, que é o reconhecimento óptico de caracteres, para converter os DODFs que estão no formato de PDF para o formato TXT, porque é um tipo de arquivo que pode ser melhor tratado e manipulado. No slide, a figura da esquerda representa o reconhecimento dos campos do DODF com OCR, e na direita está o padrão de conversão para o formato TXT, que possui essas tags que marcam o início, o fim, e se o texto está centralizado ou não, como é o caso de títulos, o que facilita o trabalho de reconhecimento, tanto de atos como de entidades. Pode passar? Com os DODFs convertidos, nós utilizamos do conceito de DFA, que significa autômato finito determinístico, que na computação é muito utilizado para trabalhar com análise léxica, né? Porque a gente viu que com o uso dele, a realidade da realidade que não precisaríamos criar um regex extremamente grande ou complexo para reconhecer cada um dos tipos de atos, né? A gente podia criar regex menores e mais específicos para reconhecer cada um dos padrões dentro do DODF. Então, nesse escopo, a gente criou um DFA que recebe um texto, ou no caso, todo o DODF no formato de texto, e analisa cada uma das linhas desse texto utilizando regex, cada um desses regex menores, no caso, sendo o estado 1 responsável por sinalizar linhas do texto que não pertencem a um ato que nós queremos, então são linhas quaisquer do texto. O estado 2 responsável por sinalizar o início de um ato que nós queremos, e o estado 3 responsável por sinalizar o fim do ato que estava sendo analisado no estado 2. Então, depois do que ele sai do estado 3, ele sinaliza que aquelas linhas, todas aquelas linhas que foram analisadas desde o estado 2 até o estado 3, pertencem a um tipo de ato. Então, a gente guarda esse tipo de ato e volta para o estado 1 e o processo continua até chegar no final, até chegar no fim do DODF e de todos os DODFs que a gente estiver analisando. Pode passar? Aqui a gente tem um exemplo de como que o ato ele estava no DODF que foi convertido para o TXT, que é essa imagem de cima, e a imagem de baixo mostra
o ato que foi extraído pelo DFA e que também foi tratado, né, retirando todas essas tags de XXBOB, que significa o início de um ato, até o XXEOB, que significa o fim dele, para deixar ele mais legível. Então, as duas imagens representam o mesmo ato, só que o primeiro ali do TXT e o segundo ali o que a gente extraiu utilizando o DFA. Pode passar? Por fim, aqui tem a extração de entidades, que esse primeiro tópico ali, ato, representa o ato total que a gente extraiu utilizando o DFA, e essas entidades seguintes aí representam, no caso, esses outros tópicos representam as entidades que a gente conseguiu extrair utilizando o regex, que no caso foi a data de quando de qual foi o DODF onde ele foi postado, onde ele estava escrito, no caso, o número do processo, que é onde a gente consegue, que é meio que um identificador único que a gente utiliza para meio que conectar todos os atos, as empresas que contém no texto, o CNPJ de cada uma delas e os itens que cada uma dessas empresas venceu, no caso, junto com o valor total que foi dado para a licitação e todos os itens que ela venceu da licitação. Agora eu volto a palavra para o Daniel, que ele vai mostrar a timeline em funcionamento. Exatamente isso, como o Minha falou, a gente vai demonstrar aqui como é que funciona essa ferramenta, a gente vai demonstrar aqui na prática. Então, eu vou colocar aqui o primeiro processo que vai demonstrar essas informações que a gente está conseguindo obter através de regex, né? Igual o Ian tinha falado. Então, basicamente, a gente coloca aqui esse número do processo e aqui a gente tem toda essa timeline que mostra onde que esse número de processos apareceu conforme o passar dos meses, né? Então, aqui ele apareceu nesse aviso de resultado, por exemplo, e aqui atrás a gente consegue ter todas essas informações que estão aqui nessa parte da frente, como, por exemplo, o tipo do ato, né, que se trata de um aviso de abertura, o número desse processo, as empresas que participaram desse aviso de resultado, o CNPJ e os itens vencedores, por exemplo. E se a gente descer mais um pouco, a gente consegue ver todos esses atos em que esse processo apareceu. Eu vou demonstrar agora um exemplo mais completo, né, que ele exemplifica muito bem como que funciona essa questão da nossa timeline que a gente idealizou e implementou também, né? Meio que tem um espaçozinho ali que eu coloquei. Aqui, ó. Então, tudo começa lá no aviso de abertura, né, da nossa licitação. Então, a gente tem aqui que esse processo, ele faz parte desse aviso de abertura de licitação e conforme a gente vai subindo, a gente vê que esse mesmo processo, ele faz parte de outros atos, como, por exemplo, aqui, ó, no aviso de resultado. Então, se a gente colocar aqui, ele tem esse mesmo número de processo e o mesmo número de processo do aviso de abertura de licitação. Então, a gente consegue mapear, com o passar do tempo, aonde que esse processo esteve, né? Basicamente, em qual ato que esse processo esteve. Então, por exemplo, outra coisa bem importante também, né, se trata sobre esse extrato de contrato, que os responsáveis por fazerem toda essa extração foi a equipe do professor Thiago. Então, assim, a gente consegue pegar todas essas informações também de extrato de contrato, como, por exemplo, aqui é o número do processo, né, como eu havia mencionado, ele se encontra também aqui nesses avisos de licitação, só que os extratos de contrato, eles possuem campos diferentes do que os avisos sobre licitações. Então, aqui, por exemplo, tem o valor total, a união orçamentária, o programa de trabalho, a natureza de despesa, data de assinatura, signatários e vigência, por exemplo. Então, essa aqui é a nossa timeline, né? A gente possui bastante coisa aqui de janela. A gente tem um banco de dados com mais de 80 mil atos extraídos desde 2000 até 2021. E a gente consegue filtrar também pelo número do processo, pela data específica, por um tipo de ato específico. Por exemplo, eu quero apenas os extratos de contrato, por exemplo. Eu venho aqui e coloco aqui extrato de contrato e pesquiso. Então, aqui estão todos os extratos de contratos da nossa base, o CDC.
você vai encontrar bastante informação sobre eles, né? É isso. Passo a palavra para vocês agora, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento. Obrigado. Tá, obrigado, Daniel. Obrigado, Ian. Então, eles acabaram de mostrar a nossa iniciativa para resolver a extração, né, e organizar os dados de contrato e licitação. Se alguém tem dúvida, por favor, pode perguntar, algum comentário. Estão me ouvindo? É Flávio falando. Oi, Flávio, também. Como é que a gente poderia consumir isso? Existe uma API para a gente poder fazer alguma pesquisa ou consumir dados, tentar extrair dados de um lote de processo, por exemplo? No momento, não, né? No momento, é só a partir desse site aqui que a gente desenvolveu. O link está aí já? Vocês mandaram o link? Ainda não, né? Não. Deixa eu mandar o link aqui. Flávio, o que a gente fez com o ato de pessoal, a gente vai fazer com o contrato e licitação, mas ainda a gente não montou a API ainda para licitação e contrato, mas para ato de pessoal, né, tem a API, tem a interface, tem a base. A gente vai usar isso agora. A virada agora é trabalhar com licitação e contrato. Ah, perfeito. Estamos aguardando ansiosos aí. Isso aí vai nos ajudar bastante. Que bom, hein? Só complementar aí, Thiago, que isso é um front-end que consome uma API, né? Então a API ela só não está pública, né? E a expectativa é que no curto prazo aí ela esteja disponível também para pesquisa, né? O Marcelo, você levantou a mão, Marcelo? Professor, só para entender um pouco mais aí por trás da ferramenta, das tecnologias envolvidas aí, como que foi feita essa linkagem aí dos avisos de licitação com o resultado, é tudo pelo nome de processo mesmo, ou tem alguma outra estratégia que foi utilizada? E a questão também de verificar, né, o tipo de ato, isso foi feito também com algum algoritmo aí de classificação, foi usado regex e tal, só para entender um pouquinho como é que está sendo pensado isso aí. Obrigado. Você pode falar, Ian? Se você quiser falar um pouco mais sobre essa parte. No momento, a gente está usando para fazer essa linkagem de atos, digamos assim, do mesmo tipo, para gente, não do mesmo tipo, mas, digamos, do mesmo fluxo, é só o número do processo, porque a gente verificou nele um critério mais de unicidade, né, no caso, para a gente fazer essa linkagem. Então, a gente meio que criou essa timeline na perspectiva de que se eles possuem o mesmo número do processo, eles estariam relacionados à mesma coisa, né? Mesmo com atos diferentes. E essa separação de tipos de atos, a gente está usando o regex. Dentro desse conceito de DFA, que a gente consegue analisar o início do ato até o final, é tudo com regex. A gente faz um regex específico para encontrar, digamos assim, aviso de resultado, e ele vai analisando cada uma das linhas subsequentes até ele encontrar um regex que seja compatível com o que a gente definiu de padrão para representar o final do ato. Então, esse reconhecimento está sendo feito por regex. Assim, então, se tiver alguma variação, extratos contratuais ou alguma variação de linguagem, aí não vai conseguir captar? Ou não sei se eu entendi direito. No caso, seria o problema do regex, no caso. De não conseguir garantir essa confiança total de como a gente conseguiria com o NER. Marcelo, a gente começa fazendo regex para coletar alguns dados, né? Coletar o que a gente consegue com regex. Não entendi. Então seria assim uma primeira iniciativa, né? Vale lembrar também. Primeiro modelo. Vale lembrar também que trata-se de uma primeira versão, né? A gente chamaria de versão beta, Line Contracts. Então, nosso objetivo para o futuro é deixar sempre melhor, né?
A gente começa com regex, Marcelo. Isso porque não tem dado rotulado, não tem nada, né? Então a gente pega o que consegue com regex e aí vai melhorando, vai treinando o modelo. Para a gente treinar, a gente precisa de dado, né? Dado Não, tá certo. Eu só achei que às vezes pudesse estar usando alguma base lá daquela de CISA de tais, ou aquela de contratos, para poder também orientar alguma outra estratégia para fazer essa linkagem, mas aí é coisa para o futuro, né? Essa linkagem. Tá certo, ok. Parabenizo aí para a iniciativa, obrigado. Essa base, Marcelo, por exemplo, no CISA editais, não tem de qual diário oficial que veio, não tem a página. E aí fica difícil a gente. Porque assim, a gente. Né, o nosso objetivo principal é pegar as coisas do diário oficial, né? Tem lá os CISA editais, tem base de contratos, mas a gente não sabe de onde que veio, de qual diário oficial veio. Aí dificultou bastante. Tá certo. A gente vai conversando então sobre essas questões. Eu acredito que lá tenha, né? Eu não sei se não tem de todos, enfim, mas depois tem que dar uma olhada mesmo como estão os dados lá, mas a gente vai conversando, né, sobre se tiver alguma estratégia que seja mais efetiva também para auxiliar vocês, a gente está à disposição, tá bom? Sobre isso, Marcelo, né, eu já tinha conversado. A gente teve uma conversa com o Flávio e com o Hugo, né? Ele ajudou bastante a gente para entender o que vocês precisam da parte de licitação, a parte de contrato. A gente tem um documento que foi enviado lá em 2019 com o que vocês precisam extrair das licitações, do contrato. É um documento, assim, ele estava um pouco superficial, né? Aí que a conversa com o Flávio esclareceu bastante. E a gente está refazendo um novo documento. Seria como um documento de requisito, né? E eu queria compartilhar com vocês esse documento para poderem dar uma olhada, né? Para verificar. É aquilo que a gente chama de requisito, né? A parte de contrato, licitação, a gente está refinando os requisitos e tudo. Você tem o documento aí, Daniel? Aquele documento de requisito? Tenho sim. Deixa eu pegar ele aqui. Eu vou compartilhar a tela também. Você quer que eu compartilhe a tela ou não? Pode compartilhar rapidinho. Tá. Só para apresentar ele e o que a gente espera, né? O que a gente espera? Deixa eu ver se... Deixa eu só ver aqui no meu drive. Achei. Tá. Eu já ia procurar aqui. Porque é um documento que a gente montou com o Flávio e com o Hugo. Assim, a gente montou depois da conversa com eles, né? E seria bom ter um feedback sobre ele. A gente não vai passar todo, porque, né? Aqui é só para mostrar para vocês que a gente está fazendo os requisitos sobre licitação e contrato. Mas o que a gente lista aí, por exemplo, sobe, Daniel, só um exemplo, né? Aviso de licitação, né? Abertura de licitação. Que informação vocês querem? A gente pontuou algumas coisas, né? Por exemplo, o número da licitação, o nome do responsável, modalidade, várias coisas que a gente anotou. Algumas coisas a gente falou, isso aqui é difícil. É difícil assim, a gente sabe que a máquina não vai ter uma acurácia boa. Por exemplo, tem algumas coisas que a máquina tem que interpretar, né? Tem que ler e interpretar para poder julgar. Então a gente marcou, isso aqui é difícil, né? A gente não tem esperança que a máquina consiga resolver bem. Alguns outros a gente falou, não, esse aqui a máquina consegue extrair bem. Então a gente, né, Marcelo, logo mandar uma mensagem, mandar um e-mail com esse documento e a gente espera que vocês consigam olhar e pontuar, falar, isso aqui é interessante, isso aqui não. Para a gente montar o requisito, né? Certo, combinado, Thiago. Eu encaminho lá para o pessoal lá do setor para dar uma avaliada aí. Tá bom. E aí, dar esse auxílio para vocês, ok? Tá bom, obrigado. Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Então é isso, pessoal. Esse é o nosso workshop, né? A gente apresentou as ferramentas, tudo foi desenvolvido, né? O Franklin. Márcio levantou a mão.
por favor. Pode perguntar. Boa tarde. Boa tarde. Queria parabenizar o trabalho de vocês e surgiu uma dúvida se já houve tratativa com as áreas aqui do Distrito Federal, na Secretaria, principalmente acho que a Casa Civil que faz a publicação dos atos, se já foi colocado para o futuro, né, uma padronização desses atos para facilitar o trabalho de vocês. Eu acho que deveria fechar essa porta, definindo um padrão, né, dessas publicações. Principalmente atos de aposentadoria, nomeação e exoneração. Isso aí eu diria que é um sonho. Todo mundo que eu converso tem esse desejo de padronizar. Mas a gente especial, né, a gente não... Eu diria que a gente não tem esse poder, né? Pelo menos a gente não definiu isso. Então, isso não faz parte do resultado do trabalho de vocês? Propor Não. essas... A patronização, não. O nosso trabalho é pegar o que já... mesmo. É garimpar, é isso mesmo. É pegar o que já foi publicado e resgatar. Ok. A padronização e o futuro, isso aí não, já está fora da nossa. Luiz Gustavo. Levantou a mão. Boa tarde a todos. Só para, não sei se vocês têm conhecimento, mas o DODF ele é disponibilizado diariamente no formato JSON. Já está em texto e fica bem mais fácil de buscar os campos nesse formato. Se vocês não tiverem o link, depois me fala que eu passo para vocês. Tem o JSON de hoje, né? Isso. Tem o JSON de hoje, mas e o JSON do passado? Assim, eu sei que começou a disponibilizar a partir de 2020. Mas, por exemplo, se eu quero o de ontem, eu consigo? O JSON de ontem? Não, teria que baixar todo dia, teria que começar. Todo dia. E aí vocês irem guardando, né? Mas tem essa possibilidade, né? Só para... eu quero. Inclusive, eu tinha perguntado para o Leonardo, né? Eu também quero. Eu tinha te falado. A gente vai disponibilizar, mas não nesse momento. Por enquanto, o que tem é o que ele falou aí mesmo. Do dia tem. Dos anteriores ainda não. Tá, eu quero então, né? Acho que a gente já pode começar a gravar agora para a gente melhorar. No próprio site onde você baixou aqueles do seu API, é no mesmo lugar. Tem um JSON lá, né? Tem. Tá. Eu acho que isso vai ser interessante para contrato e licitação, porque o interesse é para licitação, né? Saber estruturar o que está sendo publicado agora. Tá, obrigado, né? Isso vai ser bem útil. Mas eu vi que vocês fazem um processo de OCR para esse projeto, né? E pularia essa etapa e a informação lá dentro, nesse formato, ela já é não totalmente estruturada, mas pelo menos você já consegue fazer uma busca melhor, né? Do que como vocês estão fazendo agora. Só uma sugestão, né? Pelo menos o apurado de atos você consegue lá. Sim. Esse formato JSON, se a gente tivesse isso de uns 2 anos atrás, ia facilitar, a gente ia avançar 1 ano no projeto, sabe? Se tivesse uma quantidade assim suficiente para a gente poder treinar os modelos, e a gente dá um salto bem grande. Logo vocês vão ter. Estamos aguardando. Então, obrigado. Obrigado pelas informações. Mais alguma dúvida? Então, a gente pode encerrar, né, o workshop. Alguém do projeto? Então, agradecer à FAP-DF pelo patrocínio, a Finatec também pelo auxílio, a UNB, né, aqui é um projeto de pesquisa, lembrando que a gente é um projeto de pesquisa. Um do nosso objetivo é formar os alunos, né, levar a gente qualificada, trazer soluções, né, tudo baseado no estudo científico, na pesquisa, né, e tentar trazer inovação.
Então, novamente, obrigado a todos, né, pela participação. Obrigado e boa tarde. Boa tarde, obrigado. Tchau, gente. Boa tarde, obrigado, parabéns aí, um abraço. Boa tarde a todos. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, obrigado.